Graça e paz, irmãos. Nós não tivemos por motivos técnicos aí o nosso estudo na semana passada, mas hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente estava vendo, que é como um servo de Deus age. Eu quero ler com você dois textos. O primeiro deles está em Marcos, no capítulo 10, no verso 43, que diz: "Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro." Mateus 7,16. "Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?" Nós vimos no nosso último encontro que o servo de Deus está sempre à disposição para servir, que o servo presta atenção na necessidade do outro, que fazem o melhor com o que tem nas mãos, que qualquer tarefa que vier às suas mãos faz com a mesma dedicação. Hoje a gente vai ver mais algumas coisas. Primeiro, as pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer. Como Paulo, quando ele reuniu os gravetos para acender um fogo, para que todo mundo pudesse se aquecer depois de um dos seus naufrágios. Você vê isso lá em Atos 28:3. Ele estava tão exausto como qualquer outra pessoa, mas ele fez aquilo que todo mundo precisava. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. Segunda, as grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então somente faça as coisas não tão grandes e Deus vai designar para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar fazer o extraordinário, faça o normal, faça o ordinário. Sempre haverá pessoas dispostas a fazer grandes coisas, mas existem poucos servos à disposição de Deus para fazer poucas coisas, pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo, vasto. Existe uma falta muito grande de servos, muito grande de servos. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as suas tarefas, eles cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas, levam a cabo seus compromissos, não deixam o serviço ser feito pela metade, não desiste mesmo naquele dia que ele está, sem incentivo, sem coragem. São pessoas confiáveis, dignas de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de uma forma super de boa, casual, e quebram aquele compromisso da mesma forma. O trabalho na igreja é voluntário. E essas pessoas sem compromisso falam que vão e não vão. Se comprometem em fazer alguma coisa e não fazem. E nem mandam um WhatsAppzinho falando não vou. E não vão, não fazem, não falam nada e não tem nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de quebrantamento, nenhum tipo de remorso. A minha pergunta é: as pessoas podem contar com você? Elas podem contar com a sua palavra dada? Existe hoje alguma coisa em que você deu a sua palavra que você precisa cumprir? O servo cumpre e nós precisamos nos policiar, porque nós não somos todo mundo. O mundo da palavra não faz, nós damos a palavra e fazemos. Então nós precisamos nos policiar, porque nós não somos todo mundo. E não se esqueça que existem promessas que nós devemos manter, porque isso é teste. Deus nos coloca em teste. A vida toda Deus vai nos colocando em teste. E nós precisamos ser ali fiéis à palavra dada, à palavra empenhada, porque Deus espera isso de nós. Ele esperou dos grandes homens e mulheres relatados na Bíblia e na história da humanidade. Então Ele espera fidelidade da minha vida e da sua vida,
que nós sejamos fiéis no pouco para Ele nos colocar sobre o muito. Os verdadeiros servos de Deus, eles mantêm a discrição e entendem que a autopromoção não está muito ligada com o serviço. Ser discreto e se autopromover são dois pontos, né? É o 8 e o 80. Porque o servo não age pela aprovação, nem pelo aplauso dos outros. Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Mas o nosso problema é que a gente não acha, tem muitas pessoas se dizendo servos de Deus, mas que são na realidade celebridades gospel. Esse é um grande problema. Nós vivemos na era dos likes, nós vivemos na era dos youtubers, e tem muita gente no youtuber gospel. Então é uma celebridade do mundo evangélico. Não estou sendo contra quem tem fama. Não sou. Porque eu acredito que Deus coloca pessoas em lugares estratégicos. E tem algumas pessoas que têm fama nacional e internacional. E eu acredito que foram colocadas por Deus em determinados lugares, porque tem propósito. O problema é quando os holofotes cegam o servo. E ele vive como um fariseu, fazendo grandes e bonitas orações, entregando a oferta dele para que todo mundo possa tirar uma foto, dar um like, botar no Instagram. Isso é farisaísmo e Jesus condenou isso. O servo se veste de humildade e mesmo que Deus o coloque num lugar onde ele vai ser visto, onde ele vai ser reconhecido pelos homens, ele entende que toda a glória deve ser dada a Deus, que tudo deve ser devolvido a Deus, porque a Deus é a honra, a glória e o louvor. E nós servimos a Deus aonde Ele nos colocar, seja no pouco ou seja no muito, seja sem fama ou seja com fama, seja com reconhecimento ou sem reconhecimento, porque o reconhecimento de Deus é que tem que vir em primeiro lugar. Esse tem que vir em primeiro lugar. Você pode estar servindo a Deus no anonimato, num lugarzinho aí que você acha que é pequeno, se sentindo desconhecido e sem valor, mas ouça, Deus colocou você exatamente onde você está com um propósito. Ele conhece até os fios do seu cabelo, Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você serve, Ele conhece todos os dons e talentos porque foi Ele que te deu. Fique no lugar que Deus te colocou, até que Deus te mova para onde Ele quiser. Deixa Deus te mover, porque o seu ministério é importante para o reino de Deus. É importante. O serviço mais importante, amados, e frequentemente é aquele que não é visto. Esse é o mais importante. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns dos seus servos mais desconhecidos, pessoas que o mundo nunca ouviu falar, pessoas que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, pessoas que limparam idosos que sofriam de incontinência, pessoas que cuidaram de pacientes com HIV, pessoas que limparam, que fizeram compras para os idosos nessa pandemia, pessoas que limparam banheiros de hospitais no meio dessa pandemia maluca que a gente está vivendo, homens e mulheres que se colocaram à frente, médicos, enfermeiros, que se colocaram à frente, todos os profissionais da área da saúde, muitos que já estão na glória. Esses homens e mulheres, Deus reconhece e Deus honra. Porque às vezes ninguém viu o serviço que eles estão fazendo. Eles estão fazendo. Eles estão se doando. Esse povo tem gente se doando para tudo quanto é lado. Tem gente fazendo coisas no mundo inteiro que ninguém sabe que eles estão fazendo. Mas esse é serviço cristão. Isso é se colocar diante de Deus e falar, Senhor, é graveto que eu tenho que recolher? Eu vou recolher. Senhor, é um pó que eu tenho que limpar? Eu limpo o pó.
Senhor, eu tenho que pregar, eu vou pregar. Senhor, eu vou cantar, é para cantar, eu vou cantar. É fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Não fazer aquilo que vai agradar o nosso ego. O ser humano tem essa vontadezinha, esse desejozinho maluco de querer ser o mais importante. A gente tem que entender que importante é Deus. A gente tem que entender que nós fazemos é para Deus. É assim que o servo de Deus age. Olhando a necessidade do outro, fazendo com o que tem na mão, faz e serve. Não importa a tarefa, se ela é grande ou pequena. O que importa é que Deus está vendo o que a gente está fazendo. Os homens vão nos honrar? Eu acredito que vão. Eu acredito que vão. Porque Deus toca o coração do homem e fala assim, vai lá, diga para ele que o serviço é bom. Vai lá, diga para ela que o que ela fez é bom. Eu creio nisso. Mas a maior recompensa vem do alto. Seja ela aqui, na face dessa terra, ou seja ela na eternidade. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Sabe por quê? Porque nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nenhum trabalho. Tudo que você fizer para Deus, você pode ter certeza que Ele vai te honrar. Então faça, se entregue, se jogue e faça com muita alegria, porque Ele é digno. Deus abençoe sua vida. Beijo grande. Paz.